Em 27 de abril de 1838, logo após sua chegada ao extremo oeste do condado de Caldwell, Missouri, Joseph Smith com o conselheiro Sidney Rigdon e o secretário George W. Robinson começaram a ditar o que se tornaria a história oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 2 de maio, este primeiro rascunho da história de Joseph Smith, que aparentemente não existe mais. Em 27 de abril de 1838, logo após sua chegada ao extremo oeste do condado de Caldwell, Missouri, Joseph Smith com o conselheiro Sidney Rigdon e o secretário George W. Robinson começaram a ditar o que se tornaria a história oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 2 de maio, este primeiro rascunho da história de Joseph Smith, que aparentemente não existe mais, chegou ao relato de Smith, obtendo as placas de ouro em setembro de 1827. Neste dia, Smith ditou uma passagem que James Noel manteve inalterada no rascunho final. Em 1839 entreguei as placas até o anjo e ele os tem sob sua responsabilidade até este dia ser o segundo dia de maio de 1838. A história de Smith não progrediu muito além disso, pois não há registro de seu trabalho em sua história no Missouri depois de 4 de maio. De retornar ao projeto enquanto estava no Missouri, foi permanentemente frustrado quando o governador Lilburn W. Boggs emitiu sua infame ordem de extermínio e prisão em Joseph Smith e outros líderes da igreja em dezembro de 1838, após a fuga de Smith. O projeto foi retomado no comércio mais tarde. Nomeado Abu, Illinois, em 11 de junho de 1839 com James Maui como escriba. Entre esta data e a morte de Maja, em 3 de novembro, um rascunho de 25 páginas foram produzidas. Este rascunho começa abruptamente com os batismos de Joseph M. Oliver Calder em maio de 1829 e termina com os eventos de setembro de 1830. Por volta de julho ou agosto de 1839, Maui começou a copiar o rascunho de Robinson e depois seu rascunho com algumas edições no livro a uma das histórias do manuscrito e conseguiu registrar 59 páginas antes de sua morte, depois de se tornar editor-chefe do periódico Mormon Times and Seasons. Joseph Smith publicou a primeira parcela de sua história em 15 de março de 1840 para ser publicada nos próximos 3 edições de 1º de abril, 15 de abril e 2º de maio de 1842. Ele publicou a história de seu encontro com um anjo em 1823 e descoberta das placas de ouro. Neste, a versão oficial removeu cuidadosamente os elementos da história original que estavam ligados à sua ocupação anterior como um vidente do tesouro ou vidente. O objetivo deste vídeo será reconstruir a história original e restaurá-la à sua magia popular e contexto de busca de tesouros. Uma parte da história que o Mormon médio é lamentavelmente inconsciente, mas primeiro a versão oficial como foi publicada nos tempos e estações seguintes ao relato de sua visão da divindade em 1820. Joseph Smith disse que caiu em diversas tentações para a gratificação de muitos apetites ofensivos aos olhos de Deus, e que na noite de 21 de setembro de 1823, depois de ter me retirado para minha cama para passar a noite, eu me levei à oração e suplica a Deus Todo-Poderoso pelo perdão de todos os meus pecados e loucuras. Enquanto eu estava assim no ato de chamar por Deus, descobri uma luz aparecendo na sala que continuou a aumentar até que a sala ficou mais clara do que ao meio-dia, quando imediatamente uma pessoa cada orelho do ao lado da minha cama parado no ar, pois seus pés não tocavam o chão. Ele tinha um manto solto da mais requintada brancura. Era uma brancura além de qualquer coisa terrena que eu já tinha visto. Nem acredito que qualquer coisa terrena pudesse ser feita para. Parecia tão excessivamente branco e brilhante que suas mãos estavam nuas em seus braços, também um pouco acima dos pulsos, assim como seus pés nus, assim como suas pernas um pouco acima dos tornozelos. Sua cabeça e pescoço também estavam nus. Pude descobrir que ele não tinha outra roupa, mas este manto estava aberto para que eu pudesse ver em seu peito. Não apenas seu manto era extremamente branco, mas toda a sua pessoa era gloriosa além da descrição, e seu semblante verdadeiramente como um relâmpago. A sala estava extremamente iluminada, mas não tão brilhante quanto imediatamente ao redor sua pessoa. Quando o vi pela primeira vez, tive medo, mas o medo logo me deixou. Ele me chamou pelo nome e me disse que era um mensageiro enviado da presença de Deus para mim e que seu nome era Nefe. Interrompo minha narrativa para mencionar que Nefe foi corrigido para Moroni no livro 1 pelo historiador da igreja
Albert Carrington provavelmente em 1871 para torná-lo consistente com outras fontes contemporâneas continuando Emit. Afirma que Deus tinha uma obra para eu fazer. E que meu nome deveria ser tinha para o bem. E o mal entre todas as nações membros e línguas ou que deveria ser tanto o bem quanto o mal falado entre todas as pessoas ele. Disse que havia um livro depositado escrito em placas de ouro dando conta dos antigos habitantes deste continente e a fonte de onde eles pulverizaram. Ele também disse que a plenitude do evangelho interno estava contida nele, como entregue pelo Salvador aos antigos habitantes também que havia 2 pedras e arcos de prata e essas pedras presas a um peitoral constituíam o que é chamado de Urim e Tumim depositado com as placas e a posse e uso dessas pedras foi o que constituiu os videntes nos tempos anteriores ou anteriores que Deus havia predito. Separou-os com o propósito de traduzir um livro para o mais uma vez para observar que o significado de Urim e Tumim em hebraico luz e perfeição é uma alusão às pedras divinatórias que faziam parte do peitoral de Arão enquanto não houve tentativa de reivindicar o instrumento enterrado. Com as placas eram as mesmas usadas pelos sumos sacerdotes judeus antes do cativeiro. Como usado aqui, seu propósito era obscurecer a conexão da magia popular com as pedras videntes, ligando-as ao Antigo Testamento. No entanto, o termo aplicado aos óculos mágicos de Joseph Smith não foi introduzido no Mormon pensei até cerca de 1832 e, portanto, é um anacronismo. De fato, a ideia de que um instrumento de tradução seria enterrado com as placas nem foi ideia de Smith, mas foi sugerida pelo colega vidente Samuel Lawrence em 1825. Mais sobre isso mais tarde. Continuando com o relato de Smith de 1838. Depois contando-me essas coisas. Ele começou citando as profecias do Antigo Testamento. Ele primeiro citou parte do 3º capítulo de Malaquias e ele citou também o 4º ou último capítulo da mesma profecia, embora com uma pequena variação da maneira como é lido. Em nossas Bíblias, ele citou o 5º versículo. Portanto, eis que vos revelarei um sacerdócio pela mão de Elias, um profeta, antes do chegando o grande e terrível dia do Senhor. Tornei a zumbir para notar que o conceito de que Elias revelaria o sacerdócio estava ausente do pensamento mormon até 1836. Quando Joseph Smith e Oliver Cowdery afirmaram que Elias e outros mensageiros celestiais apareceram e concederam várias chaves a eles no templo de Kirtland. Oliver Cowdery é de 1834-35. A história citou as palavras e profecias dos anjos sobre a coligação de Israel nos últimos dias em grande extensão, mas nenhuma palavra sobre o sacerdócio ou Elias. Independentemente disso, isso não fazia parte dos primeiros recitais de 1823 visão, mas é outro anacronismo. Continuando com o relato de Joseph Smith de 1838 novamente, ele me disse que quando recebi as placas das quais ele tinha falado porque o tempo que eles deveriam ser obtidos ainda não foi cumprido, eu não deveria mostrá-los a ninguém nem o peitoral com o Urim e Tumim apenas para aqueles a quem eu deveria ser ordenado a mostrá-los. Se eu o fizesse, eu deveria ser destruído enquanto ele estava conversando comigo sobre as placas. A visão se abriu em minha mente de que eu podia ver o local onde as placas foram depositadas e tão clara é distintamente que reconheci o local novamente. Quando o visitei, observe a semelhança com a demonstração de Joseph Smith em 1825 para Josias Toel quando ele olhou para sua pedra de vidente e então descreveu estolas para casa e fazenda a 130 milhas de distância no sul de Baibrid, que estou testemunhou no julgamento de Amit em 1826 m. Continua sua narrativa após esta comunicação. Eu vi a luz na sala começar a se reunir imediatamente ao redor da pessoa que estava falando comigo e continuou a fazê-lo até que a sala ficou novamente escura, exceto apenas ao redor dele. Quando esta imediatamente eu vi como se fosse um canal aberto direto para o céu e ele acendeu até que ele desapareceu completamente e a sala ficou como estava antes da luz. 7. Ele fazer sua aparição de acordo com o relato de Amit, o mesmo mensageiro apareceu mais 2 vezes e repetiu as mesmas coisas que havia feito em sua primeira visita sem a menor variação, pois veremos que esta
Mensagem repetida 3 vezes teve um significado mágico na última visita. O mensageiro acrescentou um aviso para mim, dizendo-me que Satanás tentaria me tentar em consequência das circunstâncias indigentes da família de meu pai para obter as placas com o propósito de ficar rico. Ele me proibiu de dizer que eu não deveria ter outro objetivo em vista e obter as placas, a não ser glorificar a Deus, e não deveria ser influenciado por nenhum outro motivo a não ser o de construir o reino. Caso contrário, não poderia obtê-los logo após uma rosa da minha cama e, como sempre, fui para os trabalhos necessários do dia. Mas na tentativa de laboratório ou como em outras ocasiões eu encontrava minhas forças tão exaustas que me tornava totalmente incapaz. Meu pai, que estava trabalhando comigo, descobriu algo errado comigo e me disse para ir para casa. Eu comecei com a intenção de ir para casa, mas tentando para cruzar a cerca para fora do campo onde estávamos, minhas forças falharam completamente e eu me senti impotente no chão e por um tempo fiquei completamente inconsciente de qualquer coisa. A primeira coisa que me lembro foi uma voz falando comigo, me chamando pelo nome. Eu olhei para cima e vi o mesmo mensageiro de pé sobre minha cabeça, cercado de luz como antes. Ele então novamente me contou tudo o que ele havia me contado na noite anterior, e me ordenou que fosse até meu pai e contasse a ele a visão e os mandamentos que eu tinha. Recebi, obedeci e voltei para o meu pai no campo e contei tudo para ele, e ele me respondeu que era de Deus e para ir fazer como mandava o mensageiro. Saí do campo e fui para o local onde o mensageiro me disse que as placas foram depositadas, e devido à nitidez da visão que tive a respeito disso, eu sabia o local no instante em que cheguei lá. Conveniente para a vila de Manchester, condado de Ontário, Nova York, fica uma colina de tamanho considerável e o mais elevado de todos na vizinhança. No lado oeste desta colina, não muito longe do topo, sob uma pedra de tamanho considerável, estavam as placas depositadas em uma caixa de pedra. Esta pedra era grossa e arredondada no meio, na parte superior lado, e mais fino nas bordas, de modo que a parte do meio fosse visível acima do solo, mas a borda ao redor estava coberta de terra. Tendo removido a terra e obtido uma alavanca que fichei sob a borda da pedra, e com um pouco de esforço levantei-o. Olhei para dentro e realmente vi as placas do Ure e Tumim no peitoral, conforme declarado pelo mensageiro. A caixa na qual eles estavam foi formada pela colocação de umas juntas numa espécie de cimento no fundo da caixa. Foram colocadas duas pedras transversais da caixa, e sobre estas pedras estavam as placas e as outras coisas com elas. Tentei tirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro e fui novamente informado de que o tempo para trazer luz ainda não havia chegado, nem chegaria até 4 anos a partir dessa época, mas ele me disse que eu deveria ir a esse lugar precisamente em 1 ano a partir dessa época, e que lá ele se encontraria comigo e que eu deveria continuar a fazê-lo até que chegasse a hora de obter as placas de acordo com o que me foi ordenado. Fui no final de cada ano e sempre encontrei o mesmo mensageiro lá e recebi instruções e informações dele em cada uma de nossas entrevistas, respeitando o que o Senhor iria fazer e como e de que maneira seu reino seria conduzido nos últimos dias. É aqui que a narração de Joseph M. termina. Ele discute seu emprego com Josiah H. Estou eu como um escavador de dinheiro, começando em outubro de 1825, sem mencionar o uso de uma pedra dividente, onde seu subsequente julgamento no sul de Bay Bridge em março de 1826. Como uma pessoa desordenada por fingir encontrar objetos perdidos através da referida pedra. Após mencionar seu casamento com Emma Ali em janeiro em 1827, ele narra a história de sua remoção das placas da colina em Manchester em setembro de 1827, que será discutida em outro vídeo, contrariando sua promessa de colocar todas as investigações sobre a verdade na posse dos fatos. Envolvimento em escavação de dinheiro. Como um evento único em 1825, como um dos trabalhadores contratados por Josias Stowe de fato
No entanto, ele foi um líder em muitas dessas operações por um período de pelo menos 3 anos localizando os locais para cavar. Com sua pedra vidente não Mormon a historiadora Ellen Taylor, que se referiu caridosamente à prevaricação de Emmett como uma redução da ênfase. Sugeriu que Emmett reconhecia que uma reputação de tesouro à busca foi uma desvantagem na comunicação de sua mensagem a um público cada vez mais comprometido com a racionalidade e uma compreensão mais abstrata da religião. Conhecimento de que poderia ser usado como base para acusações que poderiam colocar em risco sua reputação. Na verdade, José Emmett estava fazendo mais do que preservar sua reputação, ele estava revisando sua história e se reinventando para se tornar um líder mais adequado para seus seguidores e seguidores em potencial. Se Emmett quisesse consolidar e expandir sua autoridade e influência, sua história teria que perder sua particularidade cultural e se tornar mais universal. Portanto, também é bastante aparente, pois DeMichael que e outros demonstraram que José Emmett não enfatizou a magia popular e o contexto de busca de tesouros de seu 1823 em 1827 encontros com Moroni e inserido anacrônico elementos como os termos Anjo e Urim e Tumim e a referência a Elias retornando para revelar o sacerdócio, todos os quais deram um sabor cristão mais comum. Para seu pai caçador de tesouros e amigos, de fato, a história que Emmett contou era tão crível que seus companheiros caçadores de tesouros fizeram repetidas tentativas de encontrar as placas e outros tesouros na colina, embora, depois que a história de Joseph se tornou mais desenvolvida, eles a rejeitaram como uma farsa. Primeiro, a noite de 21 de setembro de 1823 foi significativa para os caçadores de tesouros, pois o historiador DeMichael que observou que a oração de Emmett em 21 de setembro de 1823 ocorreu quando a lua atingiu sua plenitude máxima no dia anterior e pouco antes do equinócio de outono. A lua cheia era a hora preferida para escavar tesouros. Que também observa que Emmett começou a orar no final do domingo Niluta em 21 de setembro de 1823, quando ele afirmou ter comungado com algum tipo de mensageiro. Os guias astrológicos especificaram que a noite de domingo era a única noite da semana regida por Júpiter. Ao pergaminho do Senhor. Por convocar um bom espírito. Mais cedo naquela noite, de acordo com o que Martin Harris disse mais tarde ao ministro de Palmyra, Don A. Clark, no outono de 1827, Joseph havia agido como um vidente para uma expedição local de busca de tesouros. Consequentemente, muito antes da ideia de uma Bíblia de ouro entrou em suas mentes em suas excursões para escavação de dinheiro que, eu acredito que geralmente ocorria à noite para que eles pudessem esconder de outros o conhecimento do lugar onde encontraram tesouros. Joey costumava ser seu guia, geralmente colocando em um chapéu uma pedra peculiar que ele tinha através que ele procurou para decidir onde eles deveriam começar a cavar. De acordo com Martin Harris, foi depois de um deles excursões noturnas que Joey, enquanto estava deitado em sua cama, teve um sonho marcante em sua história. Lucy Emmett não mencionou a escavação que ocorreu na noite astrologicamente significativa. Em vez disso, ela relatou que sua família ficou acordada até tarde da noite, conversando sobre o assunto da diversidade de igrejas que surgiram no mundo e os muitos milhares de opiniões existentes quanto às verdades contidas nas escrituras. Não é um tópico improvável para uma conversa tarde da noite de domingo, mas Lucy provavelmente minimiza a intensidade dessa discussão, já que a reação do jovem Joseph foi mais extremo do que em qualquer ocasião anterior. Lucy notou que Joseph, de 17 anos, parecia retraído, como se estivesse em profunda contemplação. Ele estava quieto, mas não indiferente, seja o que for que ele tenha sentido sobre sua parte na
caça ao tesouro foi sem dúvida a turbulência religiosa de seus pais que mais mexeu ele nas palavras de sua mãe, para refletir mais profundamente do que as pessoas comuns de sua idade sobre tudo de uma religião natureza piedosa. Joseph, mais do que qualquer um de seus irmãos, entendia bem o dilema religioso em que seus pais se encontravam. Havia muito que ele poderia dizer, mas no turbilhão do debate emocional, quem o ouviria? Além disso, ele era apenas um jovem com pouca posição ou autoridade. Então importa mais do que qualquer coisa. O silêncio de Joseph provavelmente resultou de seus sentimentos ambivalentes e o alto preço emocional de escolher um lado muito pouco foi resolvido quando a família Emmett finalmente se retirou para a noite. Foi evidentemente uma noite sem dormir para o jovem Joseph, e no dia seguinte ele contaria a seus família uma história incrível. No relato de Joseph, o anjo simplesmente ordena que ele conte a seu pai. Na versão de Lúcio, o mensageiro perguntou a José por que ele não havia contado a seu pai sobre as placas às quais José respondeu: tive medo de que meu pai não acreditasse em mim, mas o mensageiro garantiu José que seu pai acreditaria em cada palavra que você dissesse a ele. A hesitação de José em contar a seu pai era provavelmente devido à recepção que recebeu ao contar sua primeira experiência de visão de 1820, que ele disse em sua história de 1832. Não encontrou ninguém que acreditasse na visão celestial. No entanto, ponderei essas coisas em meu coração. De onde veria a crença de seu pai no conhecimento do tesouro sobre espíritos guardiões? Quando Joseph voltou para seu pai e irmão, ele contou a eles uma história incrível, mas não totalmente desconhecida. Ao relatar lá, Joseph não se afastou muito da crença de seu pai em tesouros escondidos e espíritos guardiões. Ao contrário, a visão de um anjo sem asas, com um longo manto esvoaçante que Emmett mais tarde narraria para um público não receptivo à magia popular. Os primeiros relatos identificam o mensageiro celestial como um espírito que visitou Joseph 3 vezes em um sonho por volta de junho de 1829. Martin Harris, por exemplo, disse às pessoas em Rochester que Joseph havia sido visitado pelo Espírito do Todo-Poderoso em um sonho, e informou que em uma certa colina foi depositada uma Bíblia de ouro e que depois de uma terceira visita do mesmo Espírito em um sonho ele procedeu ao local Palmyra. Jornalista Abner Cole relatou em 1831 que o pai de Joseph descreveu o espírito como um velhinho com uma longa barba, relatando sobre as atividades dos primeiros missionários mormons em Ojo, sob a direção de Oliver Cowdery. O Painesville Telegraph, de 30 de novembro de 1830, disse que o novo evangelho foi encontrado no condado de Ontário, Nova York, e foi descoberto por um anjo de luz que apareceu em um sonho para um homem chamado Emmett localizando tesouros. Por meio de sonhos não era incomum na época de Emmett sonhos repetidos 3 vezes. Foram especialmente significativos em 1786. Silas Hamilton, um líder proeminente de Whittingham, Vermont, registrou 21 casos de pessoas de vários locais em toda a Nova Inglaterra alegando ter localizado minas e outros depósitos valiosos por meio de sonhos em uma estância de um senhor, Barnes of Guilford, New Hampshire. Sonhou 3 vezes em uma noite com o dito barril de dinheiro em seu livro de 1835, Traços da Vida Americana. Sarah Josepa Ali publicou uma lenda do final do século XVIII sobre um diácono basco, um dos fundadores de Newport, New Hampshire. Uma noite o diácono foi visitado 3 vezes em sonho por um homem vestido de preto que lhe disse onde encontrar uma mina de prata sob uma grande pedra. Quando ele se dirigiu ao local e encontrou a pedra, hesitou em descobrir o tesouro. Depois de muita angústia, concluiu que o sonho era inspirado pelo diabo e traria a ruína para seus filhos. Então ele voltou para casa. A lenda do diácono basco é típica do conhecimento do tesouro embutido na consciência popular dos contemporâneos de Emmett, pois, no entanto, a família Emmett não apenas
herdou essa rica tradição, mas também contribuiu a ele também um ex-vizinho de Manchester ou poço empírico que, como Emmett mancava, lembrou, em 1872 que sua mãe Sarah e Lucy Emmett costumava passar as noites de sábado juntos contando seus sonhos, e comparando notas e contando como o sonho de tal pessoa apontava para o mesmo ponto de sorte como as espadas. Frequentemente acertavam a mira de ferro de um baú do tesouro. E como era enfeitiçado agora a 6 polegadas destilado agora mais de 1 metro. E novamente completamente fora de alcance. A história de Joseph também refletia os sonhos de seu pai, que às vezes incluíam guias espirituais que o instruíam sobre a localização de uma caixa ou um belo jardim. Após o ensaio de sua incrível história, Joseph Jr. lembrou-se que seu pai e respondeu que era de Deus e para ir e fazer conforme ordenado pelo mensageiro. Lúcia deu mais detalhes afirmando que seu pai o encarregou de não deixar de seguir estritamente as instruções que havia recebido desta mensageira celestial, com sua ênfase em seguir as instruções do guardião do tesoureiro. Captura com precisão o contexto de magia popular da história. Joseph disse que ele imediatamente deixou o campo e foi para a colina. Sozinho este drone é formado glacialmente a muito chamou a atenção de todos que viajaram por Canandaigua Estrada, entre as aldeias de Palmyra e Manchester na época da visita de Emmett. A colina era arborizada, exceto por seu cume norte, que estava coberto com pedras de grama e algumas árvores espalhadas. Quando ele voltou para casa mais tarde naquela noite, ele relatou outra história incrível, mas ainda uma que era familiar para os caçadores de tesouros e sua família assim que ele entrou na casa. Lucette Filon lembrou que apenas um veterano pressionou ansiosamente seu filho querendo saber se ele havia conseguido obter as placas. Nenhum. Pai, eu não consegui pegar. Las Joseph respondeu. Você as viu? O pai de Joseph perguntou se Joseph disse que eu as vi. Mas não pude levá-las. Eu os teria levado se eu estivesse em seu lugar. O pai de Joseph respondeu. Por que você não sabe o que diz? Joseph disse que eu não poderia pegá-los porque o anjo do Senhor não me deixaria. Quando sua família se reuniu ao seu redor, José começou a relatar tudo o que ele havia informado a seu pai no campo, bem como o que havia ocorrido na colina mais cedo. Naquele dia, sobre a visita de José à colina. Descobriu as placas de ouro dentro de uma caixa de pedra exatamente como um mensageiro celestial havia descrito ao tirar as placas da caixa. Ele se perguntou se poderia haver algo mais no recipiente que pudesse trazer algum vantagem para ele e sua família e, desejando proteger o tesouro, colocou as placas atrás dele e recolocou a pedra de cobertura quando ele se virou para recuperar as placas que haviam desaparecido. Surpreso, José perguntou por que as placas haviam sido tiradas dele instantaneamente. O mensageiro celestial apareceu e explicou que não tinha sido diligente em obedecer suas instruções. José vacilou em dois aspectos. Ele permitiu que pensamentos gananciosos entrassem em sua mente. O mensageiro disse que as placas não poderiam ser trazidas com o objetivo de ganhos mundanos, e ele recebeu o mandamento estrito de não deixar as placas de lado, ou tirá-las por um momento de suas mãos até que ele entrasse em casa e as depositasse em um baú ou baú, com uma boa fechadura e chave. José teve permissão para erguer a grande pedra novamente e viu que as placas voltaram milagrosamente ao seu local original. De acordo com Lucy, ele imediatamente estendeu a mão para pegá-las, mas em vez de pegá-las como ele previu, ele foi arremessado de volta ao chão com grande violência. Após se recuperar, ele descobriu que o mensageiro havia desaparecido. O movimento milagroso do tesouro era familiar para aqueles imersos na tradição do tesouro sobre tesouros amaldiçoados e
encantados já em 1729. Benjamin Franklin e Joseph Brighton. Todos descreveram a prevalência de escavação de dinheiro, afirmando que eles vagam pela floresta e arbustos durante o dia para descobrir as marcas e sinais. À meia-noite eles se dirigem para o local esperançoso com paz e colhem. Cheios de expectativa eles trabalham, violentamente tremendo ao mesmo tempo em todas as juntas, por medo de certos demônios maliciosos, que supostamente caçam e guardam tais lugares enquanto cavam tesouros em Rochester, Nova York. Em 1814 foi alegado por uma empresa que quando a regra o silêncio foi violado, o encanto foi quebrado, o grito dos demônios, a tagarelice dos espíritos e o assobio das serpentes rasgou o ar e o tesouro se moveu. Esta pintura de 1832 de Dom desistiu ou chamou os escavadores de dinheiro, atualmente no Museu do Brooklyn. Captura o momento dos espíritos guardiões. Aparência baseada na história de 1824 de Washington Irving. A aventura do pescador negro abandonou a pintura de auras. Mostra os três personagens principais: o avarento holandês, o sinistro feiticeiro alemão com sua varinha de condão aos pés, e o supersticioso pescador negro cavando um tesouro em um cemitério de Nova York. Dispensar vizinhos em Manchester, testemunhou o uso de círculos mágicos e fórmulas mágicas na tentativa de desalosar tesouros enterrados de seus espíritos guardiões. Uma noite, William Stafford, que vivia cerca de 1 quilômetro ao sul de Emmets, em Stafford Wood, foi visitado pelo pai de Joseph, que o convidou para participar de uma escavação do tesouro. Ele informou a Stafford que Joseph Jr. tinha visto em sua pedra 2 ou 3 barris de ouro e prata localizados a poucas hastes da casa de Emmett, e que ele e Stafford eram os únicos 2 homens que conseguiram pegar o tesouro. Atravessando a escuridão, chegaram ao local do depósito. Stafford provavelmente segurou a lanterna enquanto o pai de Joseph desenhava um círculo na terra com 4 ou 4 metros de diâmetro, e então explicava que o tesouro estava localizado no centro. Ele explicou para afastar os espíritos malignos. Dentro dessa barreira, ele desenhou outro círculo interno com cerca de 2,5 ou 3 metros de diâmetro. Em seguida, caminhou 3 vezes na periferia desse último círculo, murmurando para si mesmo algo que não conseguia entender. Haste de aço no centro dos círculos para evitar que o tesouro se mova. Emmett ordenou silêncio para que não despertássemos o malpirit que tinha o encargo desses tesouros. Então os 2 homens começaram a cavar. Eles continuaram até cavar uma trincheira de cerca de 1,5 metro de profundidade ao redor da haste, acreditando que haviam isolado o tesouro. Em um cone de terra eles rasgaram o monte, esperando ser mais rápido do que o guardião do tesouro, mas o tesouro se foi. Intrigado, Emmett foi até a casa para perguntar ao jovem José por que eles haviam falhado. Ele logo voltou explicando ao Stafford que José havia permanecido todo esse tempo na casa olhando em sua pedra observando os movimentos do espírito maligno. Que ele viu o espírito subir ao ringue, e assim que viu o cone que havíamos formado em torno da vara, fez com que o dinheiro afundasse. Quando os 2 homens voltaram juntos para casa, Padre José observou que havíamos cometido um erro no início da operação. Se não fosse por isso, disse que deveríamos ter conseguido o dinheiro no julgamento de Joseph Emmett em 1826. Testemunho foi dado sobre a localização de um tesouro enterrado com H. É a pedra do vidente, e o tesouro não está sendo obtido devido ao seu encantamento e afastamento. Donatan Thompson, um crente no dom de Emmett, testemunhou que, depois de cavar vários pés, eles encontraram algo que soava como uma tábua ou prancha. Então ele pediu a Emmett para olhar em sua pedra, mas Emmett recusou, afirmando que estava alarmado na última vez que olhou por causa das circunstâncias relacionadas ao tronco sendo enterrado, que veio bem fresco em sua mente que na última vez que olhou descobriu distintamente os 2 índios que enterraram o tronco.
que houve uma briga entre eles e que um dos ditos índios foi morto pelo outro e jogado no buraco ao lado do tronco para guardá-lo como ele. Supus Thompson passou a dizer que a tábua em que ele bateu com sua pá provavelmente era o baú, mas por conta de um encantamento o tronco continuou se afastando deles enquanto cavava. Apesar de continuar removendo constantemente a sujeira, mas o tronco se manteve quase o mesmo distância deles. O residente de Manchester, Willard Shedd, e Joseph Kennedy, um amigo da família Emmett, e um dos primeiros Mormons convertidos de Colesville, Nova York, corroboram a história de perseguição de Lucy, que ouviu o relato do pai de Joseph. Em 1827 disse em 1833 que Joseph removeu as placas da caixa, mas, temendo que alguém pudesse descobrir onde ele conseguiu, ele colocou para colocar a pedra principal quando a encontrou e virando-se. Para sua surpresa, não havia nenhum livro à vista. Kennedy disse que foi informado de que Joseph havia desobedecido ao comando de pegar o livro e ir embora imediatamente, mas colocou as placas no chão apenas para descobrir momentos depois que elas haviam desaparecido. Tanto na perseguição quanto na noite, conte sobre Joseph removendo a pedra e descobrindo que as placas haviam milagrosamente retornado ao seu lugar. Eles também mencionaram José tentando removê-las novamente. No entanto, o relato de Kennedy não menciona isso. José ficou impressionado, mas em vez disso, afirmou que não conseguia mexer no livro mais do que nas perseguições nas montanhas. A contagem é semelhante à de Lucy, mas leva a história um passo mais perto dos contos de magia popular sobre gnomos e guardiões do tesouro. Ele lembrou que o pai de Joseph disse a ele que Joseph novamente abriu a caixa e nela viu o livro e tentou retirá-lo, mas foi impedido. Viu na caixa algo parecido com um sapo que Sui assumiu a aparência de um homem e até Gil na lateral da cabeça. Não desanimando com ninharias, ele novamente se abaixou e se esforçou para pegar o livro quando o espírito o atingiu novamente e o derrubou 3 ou 4 varas. E o feriu prodigiosamente. O relato de Chad é apoiado pelo irmão mais novo de Benjamin Saunders Lorejo, que disse ter ouvido Joseph dizer à sua mãe e irmã em 1827 que quando ele pegou as placas havia algo perto da caixa que se parecia com um sapo, que subiu até um homem que o proibiu de pegar as placas. Apesar de algumas variações nos detalhes, a história que Joseph contou foi claramente uma que dramatizou o caçador de tesouros. Expectativas sobre gnomos e outros guardiões do tesouro que espreitavam do lado de fora de seus círculos mágicos, como o conhecimento do tesouro. Esses seres espirituais poderiam se transformar em qualquer animal que quisessem. Neste caso, a criatura que Joseph disse que se assemelhava a um sapo não era um sapo de verdade, nem era como qualquer outro animal que ele já tinha visto antes e poderia nomear. No entanto, o sapo há muito era associado à bruxaria, espíritos malignos. No lançamento de feitiços mágicos, um dos mentores ocultistas do jovem José Lumen, Walter, supostamente, além de ler um livro em latim desenhando círculos com uma espada enferrujada, evidência com uma pedra, também usou um sapo empalhado como suporte. A ideia de que o mensageiro poderia assumir a forma animal parece ser refletida na declaração de Davy Whitmer de que depois de transportar Joseph Emmett Oliver Codeiro de Harmonia para Fayette em junho de 1829, ele ficou impressionado que o anjo estava sob o galpão de seu pai. Foi confirmado por Amit Chad. Mencionou outro de tudo o que está ausente do relato de Lucy depois de se recuperar de sua perseguição assustadora. Disse que José perguntou por que ele não conseguiu obter as placas, às quais o espírito respondeu: porque você não obedeceu às suas ordens. Ele então perguntou quando poderia tê-las. E foi respondido assim: venha um ano a partir deste dia e traga com você seu irmão mais velho e você os terá à noite. Deu um relato semelhante afirmando que Joseph exclamou: por que não posso mexer neste
livro e ele foi respondido: você não fez certo, você deveria ter pegado o livro. E indo embora imediatamente, você não pode tê-lo. Agora Joseph diz: quando posso tê-lo? Resposta foi no dia 22 de setembro. Próximo: se você trouxer a pessoa certa com você. Joseph diz: quem é a pessoa certa? A resposta foi seu irmão mais velho. Requisito para trazer Alvin no ano seguinte. Também foi mencionado por outros como Lorenzo Saunders e Fayette Latton, último dos quais entrevistou Joseph Emmett Sr. em 1830. No entanto, esse elemento pode ter sido adicionado por Joseph Jr. em 1824 para explicar por que ele falhou uma segunda vez em conseguir as placas. A família Emmett logo esqueceu suas diferenças religiosas quando se reuniam todas as noites para ouvir as histórias dos juniores de Joseph. Lucy relata que nos sentamos muito tarde e ouvimos atentamente tudo o que ele tinha a dizer para nós na noite seguinte à primeira viagem de Joseph à colina. Alvin sugeriu que a família acordasse cedo na manhã seguinte para terminar o trabalho uma hora antes do normal, tendo assim mais tempo à noite para ouvir mais sobre o relato de Joseph. No dia seguinte, a família prosseguiu com seus trabalhos com grande expectativa, pois eles poderiam finalmente ouvir aquela noite, pouco antes do pôr do sol. Lucy lembrou que a família estava pronta para se sentar e dar toda a nossa atenção aos recitais de Joseph. José os encarregou de manter segredo sobre as placas de ouro. O irmão William lembrou que toda a família se derreteu em lágrimas e acreditou em tudo o que ele disse. Joseph rapidamente emergiu de sua antiga postura de silêncio observador para o centro das atenções. Nessas reuniões noturnas todas as noites, reunimos nossos filhos. Lucy lembrou que todos estavam sentados em um círculo, pai, mãe, filhos e filhas, ouvindo com ansiedade sem fôlego os ensinamentos religiosos de um menino de 17 anos de idade. Este foi um momento criativo para José. No decorrer de nossas conversas noturnas, Lucy disse que José nos daria alguns dos recitais mais divertidos que poderíamos imaginar. Ele descreveria os antigos habitantes deste continente, suas roupas, sua maneira de viajar, os animais que eles montavam, as cidades que foram construídas por eles, as estruturas de seus edifícios, com cada detalhe de seu modo de guerra, sua adoração religiosa, como se ele tivesse passado sua vida com eles. Claramente, Joseph estava aprimorando seu talento como contador de histórias mesmo sem as placas de ouro. Os recitais de Joseph produziram o efeito desejado. Nós estávamos convencidos de que Deus estava prestes a trazer à luz algo para que pudéssemos ficar em mente sobre algo, que poderíamos ter uma ideia mais definida de tudo o que nos foi ensinado até agora, e nos regozijamos com grande alegria. A mais doce união e felicidade permeava nossa casa, e nenhum abalo ou discórdia perturbava nossa paz, e tranquilidade reinava em nosso meio. De fato, a luz da importante missão de Joseph lá, nossos problemas pareciam triviais. Em 19 de novembro de 1823, menos de 2 meses após o encontro necromântico de Joseph Jr. na colina, Alvin morreu de um aparente bloqueio intestinal. Lucy disse que Alvin manifestou maior zelo e ansiedade do que qualquer outro membro da família em relação ao registro. Ele sempre demonstrou o mais intenso interesse sobre o assunto, mas a menção das placas de ouro foi dolorosa. Após sua morte, Ligige lembrou que sempre que Joseph falava das placas, isso trazia imediatamente Alvin em nossas mentes, com toda a sua bondade, sua afeição, seu gelo e piedade. E quando olhamos para o seu lugar e percebemos que ele se foi para não mais retornar nesta vida, todos nós choramos em uníssono por nossa perda irreparável, e não pudemos ser consolados porque ele não estava. Consequentemente, Lucy disse que não suportaríamos ouvir nada dito sobre o assunto. Assim, Joseph havia perdido seu lugar central
nas conversas noturnas da família, conforme declarado, não está claro em que ponto. Joseph disse à sua família que a presença de Alvin era necessária para obter as placas. Alvin estava em seu leito de morte, ciente de que o anjo havia exigido sua presença na colina no dia seguinte. Ele sabia das possíveis implicações de sua instrução a José para fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para obter seus registros, ou José reteve a exigência da presença de Alvin até 1824, quando explicou à família o motivo de sua segunda falha. Independentemente, pode não ter sido pretendido que José realmente recebesse as placas, ele pode ter ficado satisfeito. Por enquanto, estava simplesmente narrando suas conversas com um mensageiro que, de acordo com Lucy, ele continuou a receber de tempos em tempos, pois mais tarde demonstraria que podia ver as placas e a tradução em sua pedra sem que as placas estivessem presentes em qualquer caso. Após sua visita à colina em setembro de 1824, ele mais uma vez voltou para sua família com notícias decepcionantes. Dias após a visita mal-sucedida de José à colina, o pai de José exumou o corpo de Alvin sob o pretexto de resolver para si mesmo um boato cruel de que Alvin havia sido removido do local de seu enterro e dissecado em um aviso ao público que foi impresso no Wayne Centennial e datado de 25 de setembro de 1824, José Emmett Sr. anunciou que, com o objetivo de verificar a veracidade de tais relatórios, eu, com alguns de meus vizinhos esta manhã, fui até o túmulo e, removendo a terra, encontrei o corpo que não foi perturbado. O momento deste evento sugere que a controvérsia sobre o corpo de Alvin foi, e de alguma forma, relacionados com a exigência de mensageiros. Os rumores resultaram de especulações da vizinhança sobre até que ponto os Ammits iriam para obter as placas de ouro, forçando o pai de Joseph a provar que esse não era o caso. De acordo com Lucy, Joseph Jr. disse à família para manter as circunstâncias de sua descoberta das placas para si mesmos. No entanto, a explicação dos pais de Joseph para desenterrar o corpo de Alvin é questionável, porque alguém deveria ter sido capaz de determinar se o túmulo foi recentemente perturbado sem exumar o corpo. Parece provável, portanto, que o próprio pai de Joseph pode ter sido a fonte do boato de que a história era um estratagema para exumar o corpo de Alvin, para usá-lo na tentativa de obter as placas de ouro. Talvez a exuberância do pai de Joseph tenha ressurgido como no ano anterior, quando ele disse a seu filho que eu teria levado ele se eu estivesse em seu lugar. Ele se recusaria a desistir. Se sim, o incidente demonstraria quanto o pai acreditava nas reivindicações de seus filhos. Tanto Lucy quanto Joseph Jr., em suas narrativas, pularam a visita deste último à colina em 1824, mas Willard Shedd disse que quando Joseph apareceu sem Alvin, o mensageiro disse a ele que ele não poderia ter as placas até que ele voltasse em apenas um ano e trouxesse um homem com ele. Ao perguntar quem pode ser o homem que, e foi respondido que o reconheceria quando ouvisse esta vaga instrução, deu a Joseph alguma flexibilidade na busca pelo substituto de Alvin, e 3 anos se passaram antes que ele finalmente nomeasse sua esposa Emma como a pessoa que o acompanharia até a colina. Nada é conhecido por suas visitas de 1825 em 1826. A colina fora de Emmett, mais tarde, afirmou ter feito isso. Questiona se ele realmente fez visitas anuais, apesar de sua incapacidade de cumprir a exigência de mensageiros. Durante o Renascimento de 1824-25, Lucy e seus 3 filhos mais velhos ingressou na Igreja Presbiteriana. O jovem José também participou e, por sua própria admissão, era parcial para os metodistas, mas, quando descobriu percebido que suas histórias de comunhão com os mortos não foram bem recebidas, ele se retirou e voltou a
cavar dinheiro no outono de 1825, de acordo com a perseguição, ele enviou Hiram para pegar a pedra emprestada novamente, alegando que José precisava dela para realizar alguns negócios importantes que poderiam não seria muito bem feito sem a ajuda da pedra. Quando setembro de 1825 se aproximava, José parecia entreter a ideia de que o colega vidente Samuel Lawrence poderia ser um bom candidato para o substituto de Alvin. Pelo menos sua estreita amizade com Lawrence levou Willard Chad a chegar a tal uma conclusão. José parecia confiar em Lawrence com informações que ele retinha de outros caçadores de tesouros, mesmo mostrando-lhe a localização das placas de ouro. No entanto, Giuseppe rapidamente descobriu que Lawrence era um competidor astuto quando mostrou a Lawrence a localização das placas que a carta aparentemente trouxera. Própria pedra de vidente para perseguir. Disse que Lawrence perguntou a Giuseppe se ele já havia descoberto alguma coisa com as placas de ouro. Giuseppe disse que não. Lawrence então pediu que ele olhasse em sua pedra para ver se havia algo com elas. Giuseppe olhou, mas disse que não podia ver nada. Lawrence disse a ele para olhar novamente e ver se não havia um grande par de especificações com as placas. José olhou e logo viu um par de óculos, o mesmo com o qual José diz que traduziu o livro de Mormon. Isso se tornou um elemento adicionado à história original. De fato, os óculos posteriormente desempenhariam um breve papel na tradução de Amit das placas de ouro. Não muito depois disso, de acordo com Chad, José alterou sua mente e disse que Lawrence não era o homem certo nem ele. José disse a ele: o lugar certo é. Claro que José não tinha intenção de fazer de Lawrence seu rival um substituto para Alvin, mas provavelmente José estava apenas esperando para obter testemunho adicional para apoiar a existência das placas. Se ele não pudesse obter as placas, pelo menos obteria o testemunho de sua existência. No entanto, ele não antecipando a resposta de Lawrence. Seu amigo não apenas confirmou a existência das placas, mas também procurou estabelecer suas próprias habilidades de Sirac acima e além de M. Os óculos que Lawrence disse ter visto. Assim, Joseph recebeu seu primeiro testemunho da existência das placas e Lawrence obteve de Joseph um testemunho de seu próprio dom excepcional. Joseph tinha muito a aprender com os videntes mais velhos e experientes. Embora Lawrence esteja listado como estando na casa dos 40 anos no censo de Palmeiras de 1830, seu paradeiro depois de 1833 é desconhecido. Quando o último Urubak visitou a área de Palmira no final de 1833 para entrevistar os ex-vizinhos dos Amits. Para comparecer ao tribunal. Pode ser que, em um esforço para reforçar sua reivindicação de Syracuse, Lawrence recorreu a esconder a propriedade de um vizinho e depois fingir que descobriu que nenhum registro subsequente do julgamento aparece na súmula. Indica que Lawrence talvez tenha escolhido deixar a área em vez de enfrentar as acusações nas contas que emanaram de Joseph Emmett em 1832, 1834 a 35 e 1838. Parece haver um esforço consciente para minimizar o contexto de magia popular da história original. Em 1838, por exemplo, ele disse que encontrou as placas por causa da nitidez da visão que tive a respeito de outros relatos, incluindo os de Willard Shedd e Martin Harris. Relatam que Emmett os encontrou usando sua pedra vidente e disse que durante o outono de 1827 Emmett confessou a ele que, se não fosse por aquela pedra que ele reconheceu pertencer a mim, ele não teria obtido o livro em nenhum dos relatos de Emmett onde as placas foram retiradas da caixa. Consequentemente, nestas versões ele não desobedece às ordens colocando as placas no chão nem as placas
parecem encantadas quando desaparecem e reaparecem magicamente dentro da caixa em 1832. Amit disse que foi até a colina e imediatamente fez 3 tentativas para pegar as placas, mas, falhando, ficou extremamente assustado em Oliver Cowdery. O conde escrito sob a orientação de Amit. Em 1835 Joseph experimentou 3 choques sucessivos, cada um mais poderoso do que o anterior, ciente da publicação de depoimentos de ex-vizinhos de Emmett em Nova York, incluindo Willard Chad. Cowdery admite que Emmett inicialmente interpretou esses choques dentro de um contexto de busca de tesouros, afirmando que Emmett tinha ouvido falar do poder de encantamento e mil histórias semelhantes que continham os tesouros escondidos da terra e supunham que o esforço físico e a força pessoal eram apenas necessários para capacitá-lo a obter o objeto de seu desejo e, portanto, persistiu em sua tentativa de obter as placas em seu 1838 história. Emmett reduziu o evento a fiz uma tentativa de tirá-los, mas foi proibido pelo mensageiro, um elemento importante na história que mais do que qualquer coisa apontava as mentes do século XIX para o conhecimento do tesouro era a alegação de que as placas eram protegidas pelo espírito de um mortal morto como de Meckle, que observou que não era costume na época de Joseph Emmett usar anjo para descrever um personagem que havia sido mortal, morreu e estava voltando à Terra para dar uma mensagem a alguém, enquanto ao mesmo tempo a visita de um espírito mensageiro a um humano era comum na magia e familiar às percepções populares. Quando Abner diz que em 1831 Joe Emmett nunca fingiu ter qualquer comunhão com os anjos até um longo período após a suposta descoberta de seu livro. Ele estava afirmando que houve uma mudança de significado entre 1823 e 1827 que, muito bem, pode ser o verdadeiro carvão. Havia dito anteriormente que Joe fez aliança com o espírito, que depois se revelou um anjo. Obviamente, pois os anjos do carvão eram seres distintos dos fantasmas ou do espírito esse de mortais mortos. Evidentemente Joseph Emmett expandiu sua definição de anjo para incluir um guardião particular, enquanto Lucy e outros membros da família deixam claro que Deus estava envolvido desde um início. A palavra anjo é anacrônica ao cenário de 1823, como sua mãe José também falhou em mencionar o requisito de trazer Alvin fazendo exigências impossíveis. É o que se esperaria de um guardião do tesouro e forneceu uma razão plausível para não obter as placas em retrospecto. Conforme a história se afastava de suas origens mágicas populares, tornou-se cada vez mais difícil explicar por que o mensageiro de Deus não teria previsto a morte de Alvin se a primeira visão de Joseph não conseguisse atrair toda a atenção de seu pai. Este recital Joseph tinha aprendido a falar a língua de seu pai. Um recital de 1823 de Joseph desenhou símbolos disponíveis nos idosos de Joseph, videntes do mundo, pedras, sonhos, espíritos guardiões e tesouros encantados como os idosos de Joseph. Primeiros sonhos contados por Lucy. O jovem Joseph disse que teve um sonho notável em que um espírito intendente lhe contou sobre uma caixa que continha sabedoria e compreensão. Ao encontrar o recipiente, Joseph foi confrontado por algo que o assustou, não o exército de feras ameaçadoras que fez seu pai fugir para salvar sua vida, mas uma criatura parecida com um sapo que se transformou no espírito de um velhinho que o surpreendeu. Que os encontros de Joseph em 1823 com o espírito sobre o livro de ouro essencialmente apoiaram os sonhos do idoso de Joseph foi reconhecido por Abner Cole, editor do Palmyra Reflector, que entendeu em 1831 de que as notícias dos espíritos correspondiam precisamente às revelações feitas e previsões feitas pelo ancião Emmett vários anos antes. Como o pai Joseph não acreditou nesse relato,